Porque as pessoas até hoje querem casar-se. Mesmo aqueles dos grupos mais revolucionários, digamos assim, que criticam o patriarcado, por exemplo, pessoas trans, homossexuais, reivindicam entrar nessa arapuca que é o casamento tradicional. Eu lembrava pouco para alguns alunos, ele me perguntando isso, de uma entrevista de Angela Davis, que ela constata mais uma vez, que casamento nada tem a ver com amor, casamento tem a ver com patrimônio, preservação ou defesa do patrimônio. Ela dizia, Angela Davis, o que mais falta a um relacionamento desse tipo é exatamente afeto, carinho, perdão. Depois que você se casa, inclusive o sexo, o intercurso sexual diminui bastante. Há exceções nisso que nós estamos falando. Claro, toda regra tem exceção. E um aluno me lembrava de um texto de Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e o Estado, exatamente essa visão marxista de condenar esse modelo de relacionamento. Eu acredito na possibilidade de um casamento menos insalubre. Não somente eu, mas também a Angela Davis, que é casada. E todos os marxistas, os pregadores de Karl Marx têm família. É possível de você administrar o casamento baseado em projetos comuns, exatamente baseado nessa perspectiva. Isso eu acredito. Eu e o casal sensacional protagonista de House of Cards. Mas veja, ele perguntava, e aí, o que é que o senhor diz? O senhor é marxista? E eu dizia para ele que não. Eu discordo dessa visão, de que o casamento, a sua natureza é exatamente essa, perversa. Mas, por outro lado, a ideia do casamento por amor e do amor romântico, e as pessoas se casam, alma gêmea, isso aí também é uma ideia criada. Eu lembrava do Sorokin Petirin, que um autor russo que tem um texto exatamente sobre isso, a criação do amor romântico. Porque antes o casamento era um arranjo. Em muitas partes do mundo, até hoje, Xangai, pelo continente africano da mesma forma, né? E as famílias ricas, por exemplo, os ricos, os aristocratas, quando eles resolvem se juntar, a ideia é essa, né? Alguns recebem dotes, inclusive, algumas comunidades, isso é da cultura. Então, não existe o amor romântico tal qual o romantismo cria a partir do século XVII, século XVIII. Mas, por outro lado, Marx, eu dizia, Karl Marx, é um autor intransponível. Quem quiser entender a crítica que ele faz ao sistema capitalista deve lê-lo, mas não, com o tempo, não levá-lo muito a sério. Basta ler o manifesto do Partido Comunista, ou talvez a introdução à crítica da economia política de Karl Marx. Esses dois textos estão bons, embora o manifesto do Partido Comunista não é escrito somente por ele, e sim também por Engels. O resto deixa para lá, joga fora, porque Karl Marx é fruto de um momento na Europa em que estava em ascensão esse indivíduo chamado homem-massa, que não é bem um indivíduo, é até uma contradição ao indivíduo. O homem-massa é aquele que ficou para trás dentro daquele contexto da ideia das revoluções, da riqueza, da burguesia, a partir do século XVI, século XV, século XVI, meados do século XV, século XVI, em que a burguesia, a classe burguesa estava ascendendo, e aí nasceu uma ideia revolucionária, lembrada muito bem por um autor chamado Oakeshott, porque pela primeira vez na história da humanidade apareceu um homem diferente, que é o homem que pensa em si mesmo, pensa por si mesmo. A ideia do indivíduo é a ideia mais revolucionária na história da humanidade. Porque o que pressupõe o indivíduo? O indivíduo pressupõe que ele não depende da família, ele não depende da tribo, ele não depende da clã para fazer as suas próprias opções, como sempre foi na história da humanidade. Quer dizer, o sujeito nascia dentro de uma determinada comunidade, dentro de uma determinada tribo, e a sua existência estava determinada por esse meio ambiente. O seu emprego, a sua vida, o seu casamento, etc. A partir dessas revoluções burguesas é que ascende um indivíduo totalmente novo, que é o indivíduo individual, no sentido de que
cada pessoa é única, não existe uma pessoa diferente da outra. Essa ideia pressupõe também um respeito mútuo entre os indivíduos, coisa que não acontece, por exemplo, nas sociedades que tentaram seguir os ensinamentos de Marx, né? Que são sociedades que colocam o coletivo acima do individual. Ou seja, o que interessa nessa sociedade é o interesse coletivo e não o interesse do indivíduo. Eu sou totalmente contra, eu dizia ao aluno. Eu sou um sujeito que me coloca como um sujeito liberal, tanto em termos da vida cotidiana, em termos políticos, como também em termos econômicos. O que eu menos quero é o Estado interferindo na minha vida. São as pessoas dizendo o que é que eu devo fazer. É considerar a opinião dos outros sobre mim maior do que a minha mesma opinião sobre mim mesmo.